Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom chegar até você nessa noite, crendo que Deus tem grandes coisas para nós nesse tempo. Ainda vivenciando esse momento de quarentena, momento em que a igreja está em casa, nos cultos, nos lares, nas orações. E nós nessa noite nós vamos pensar num tema. Mas antes de pensar nesse tema, nós vamos orar. Nós temos aqui algumas famílias que nós precisamos orar. Vamos orar pela família do Erson, vivenciando um drama, perdeu o pai, e precisamos orar por essa família. Vamos orar também pela irmã Lucinéia, a irmã da nossa irmã Leidmar, carece muito das nossas orações. Nós vamos orar também pela sua vida. Você é membro da Segunda Igreja Batista do Retiro, você que é nosso amigo, tem nos acompanhado no nosso canal no YouTube, e é uma alegria muito grande para nós, quando a gente tem a oportunidade de acessar ali e experimentar da Palavra de Deus. E nós nessa noite nós não vamos fazer diferente. Por isso eu quero convidar você agora, aí mesmo na sua casa, abaixar sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Nós vamos colocar a sua vida no altar do Senhor, sabendo que Deus tem grandes coisas para esse tempo. É bem verdade, um tempo difícil, mas nós temos no poder sobrenatural de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, esse é o momento que nós nos encontramos a buscar a Tua face. E diante do Teu trono estamos nós aqui, clamando ao Senhor as Tuas infinitas misericórdias. Em especial nós queremos colocar a vida dessa família, ó Deus, do Erson, que perdeu o seu pai. Um momento difícil na vida desse jovem, dessa família. E queremos te pedir, ó Deus, que Teu Espírito esteja ali ao lado dele, consolando aqueles corações. Nós entendemos que a perda é algo difícil de compreensão, mas só mesmo a Tua graça, Tua infinita graça é capaz de nos consolar. Esteja também com a nossa amiga Lucinéia, visita a vida dela ali. Assim também, ó Deus, com todos os membros da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista no Retiro, esses irmãos, ó Deus, que têm cooperado com a Tua obra, e o Senhor é testemunha disso. Prepara os nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Necessitamos que a Tua palavra seja lida. E acima de tudo, ó Deus, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda vivendo nesses dias de quarentena, me veio um texto que fala muito ao meu coração, que eu queria compartilhar com você nessa noite. Um texto que, apesar dessas profundas mudanças que têm ocorrido nesse cenário que nós estamos vivendo, de pandemia, de restrições, comércio que abre, comércio que fecha, muitas vezes olhando para esse cenário caótico, de incertezas, esse cenário que, a princípio, se você olhar, você vai perceber que, como eu tenho dito, não há nada do que festejar, não é um ambiente propício a um conforto, a um sossego. Pelo contrário, momento de angústia, de perplexidade, momento de morte, que nós temos visto, você tem visto. Mas essa semana um texto falou muito ao meu coração, Lamentações capítulo 3, verso 21, Jeremias vai dizer que quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse texto tem falado muito ao meu coração nesses dias. Ele diz: o que me dá esperança é o que trago na memória. E falando de fé, como nós vamos falar, trazer na memória a fé é algo fantástico, é algo que nos alimenta, é algo que nos dá segurança. Quando você olha para o lado, quando você assiste os telejornais, quando você ouve assuntos concernentes a essa pandemia, se você não tiver fé, meu irmão, você não caminha.
você se abate, você torna um murmurador em vez de um adorador. E nós temos visto esse cenário de muitas pessoas clamando a Deus pela fé. É um tempo de fé que a gente precisa ter nesses dias, diante de tudo isso, diante dessa pandemia. Eu quero te convidar a pensar sobre fé. E é interessante que a Bíblia traz vários textos sobre fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é algo que é impossível, se não tivermos fé, agradar ao Senhor. E eu quero pensar muito mais do que isso, que o justo viverá da fé. Eu quero pensar com você nessa noite, eu quero convidar você a abrir a tua palavra em Isaías 43, verso 2. Atente para essa palavra do profeta Isaías, quando ele diz em Isaías 43, verso 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Livramento. Esse é um Deus de livramento. Esse é um Deus que conduz você na história. É um Deus que cuida de você. Mas é necessário que tenhamos fé. É o tempo de pensarmos sobre isso nessa noite. O texto diz de uma realidade concreta. Ele não fala de uma suposição, não. Ele diz, quando você atravessar, vai existir momentos na sua história, meu irmão, na sua história, minha irmã. Talvez não tanto quanto uma pandemia, mas talvez você vai atravessar um momento de fogo na tua vida, um momento de águas, um momento de grandes angústias, grandes perplexidades, como esse jovem que nós acabamos de orar, que perdeu o pai dele, vivenciando um caos na sua vida, momento de perda. E o texto diz que quando nós atravessarmos, isso vai acontecer com todos. Você vai atravessar isso, talvez não tanto momento grande na história, na sua vida, mas com certeza haverá momentos que você vai atravessar momentos difíceis. E você precisa ter fé. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci. Mas é interessante que João vai dizer, lá na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 4, assim como Jesus venceu, você também pode vencer. Mas como é que João entende essa vitória? Como é que ele entende esse vencer? E o texto diz lá, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que nós vamos vencer. E nessa noite eu quero convidar você a pensar sobre uma fé que vence a pandemia. Não só a pandemia, mas todas as outras coisas. É necessário que tenhamos fé. Esse é o princípio da palavra de Deus. Para você crer, você precisa ter fé. E nós vamos ver nessa noite que isso é fundamental. Quando eu penso de fé, eu gosto de pensar que a fé é algo que nos permite a viver uma reconciliação com Deus. Fé é isso. Fé também é viver os benefícios da salvação. Fé também é a capacidade de vencer o mundo, como nós lemos aqui. E é pela fé que atraímos a atenção de Deus. Você quer atrair a atenção de Deus para a tua vida? Tenha fé. Ele disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaremos os montes. O que ele quis dizer com isso? Que o tamanho da sua fé, da sua convicção, você vai conseguir fazer coisas do sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Hebreus 11, versículo 1 diz, é a fé que vamos receber as coisas que esperamos e a prova das coisas que não podemos ver. É aquela certeza que você tem, mesmo que aquilo já não esteja contigo ainda, mas que você crê que já está contigo. Alguns dias atrás eu encontrei com um irmão, ele estava vivenciando um quadro difícil na sua vida, um quadro estarrecedor. E quando eu perguntei para ele, e aí, irmão, como é que você está? Como você tem atravessado essa situação? Ele falou assim, olha pastor, eu sei que eu tenho atravessado esse mar de incertezas, de dor, de profundas angústias. Eu tenho passado por isso, mas pastor, eu quero dizer algo para você. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará.
Isso é fé. Ele falou assim, olha, eu não estou vendo nada de concreto, mas uma coisa eu tenho certeza, o meu Senhor vai fazer coisas grandes. Isso é fé. E o que precisamos entender sobre a fé, como a fé funciona, é que no meio dos problemas, da crise, das mortes, da pandemia, do divórcio, a fé movida em nós, ela intervém de uma maneira sobrenatural. Eu gostaria que a fé fosse de maneira instantânea, rápida, como se fosse uma varinha de condão. Quando você toca, as coisas se realizam. Quando você fala, as coisas vêm. Seria muito fácil, mas a fé não funciona dessa maneira. Existe toda uma trajetória da fé, da vitória, até que ela chegue a você, até que ela desenvolva algo na sua vida. A fé tem um processo, e nós precisamos entender isso. Hebreus diz que precisamos ser imitadores daqueles que pela fé e a paciência receberam a promessa. Ou seja, você vai receber a promessa, mas é necessário, além da fé, a paciência. E a paciência é algo fantástico nos nossos dias. Você precisa aprender a ter paciência para que você receba a tua bênção. Há muitas pessoas que não recebem as bênçãos. Sabe por quê? Porque ele tem fé, mas ele não tem a paciência. Eu gosto de pensar também que a fé tem dois estágios. Dois momentos. Um se reserva no nosso íntimo. É algo de dentro. O outro é quando a fé é operada fora, nas circunstâncias. É quando a fé é operada na pandemia. Há muitas pessoas sendo curadas. Há muitas pessoas que passaram 2 meses entubadas, respirando com a ajuda de aparelhos, e foram curadas. Esses dias atrás, o nosso irmão Reinald postou um vídeo do testemunho dele, de como Deus interviu de maneira sobrenatural. Isso é fé. A fé que a igreja tem, a igreja utilizou dessa fé, os pais, a família, outras igrejas intercederam pela fé. Mas, irmãos, ela precisa operar primeiro dentro de nós. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Essa convicção que nós temos, ela precisa ser operada dentro de nós. Quando ela opera em nós, a fé, ela sai da esfera do temor. Quando Jairo encontra com Jesus, você conhece essa história? Jairo tem uma filha que está doente, à beira da morte. Ele procura Jesus e o objetivo dele, nesse ato de fé, é que, crendo em Jesus, nas palavras de Jesus, pudesse curar sua filha. E ele vai atrás de Jesus, porque ele crê no Salvador. E ele encontra com Jesus. E ele pede a cura para Jesus. Quando ele está falando com Jesus, os seus servos chegam e dizem, olha, não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. Você imagine ele receber essa palavra, ele está diante daquele que pode fazer tudo, ele ouve aquela palavra, talvez no seu íntimo pudesse desmoronar tudo aquilo que ele idealizou, tudo aquilo que ele investiu, do tempo, da fé na pessoa de Jesus. Aqueles homens dizem, olha, não incomode mais o mestre, não é necessário, sua filha faleceu. As circunstâncias eram terríveis. O ambiente era de morte. Não havia mais esperança da parte daqueles servos. Mas Jesus disse, crê somente. Crê. Crê. O temor que pairava ali, naquele momento, com a notícia da morte, vem em encontro com a palavra de Jesus. Crê somente. A sua filha não morreu. Então Jesus diz a Jairo, crê somente, não temas. Havia algo interno de Jairo que precisava fazer, sim, ele precisava crer, ele precisava de um ato de fé, e ele creu nessa palavra de Jesus, e ele volta. Se você ler o texto, Jesus nem vai lá colocar a mão, Jesus não vai lá orar com ela ali, apenas dali, Jesus diz a ele, olha, Jairo, pode ir lá, sua filha está viva. É um ato de fé, mas que brota dele, de Jairo, de dentro dele. Essa fé, quando passares pelas águas,
quando passares pelo fogo, circunstâncias externas, o seu interior tem que ter convicção de fé. Tem que ter convicção de fé. Precisamos crer que o Deus que servimos é maior que as circunstâncias. Irmãos, nós temos visto esses momentos difíceis, momentos de dor, momentos de perplexidade, a economia a trancos e barrancos, um caos na saúde, o governo não se entendem, a justiça é manipulada, o cenário não é, as circunstâncias não é boa. E você tem visto isso, mas o texto diz para nós, não olhemos para a circunstância. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, é que no meio da circunstância, no meio do caos, é que a nossa fé é provada. Um episódio da palavra de Deus que me chama muita atenção, que eu queria compartilhar com você nessa noite, é que no meio da circunstância, e nós vamos ver isso na vida desse homem, ele consegue fazer coisas notáveis. Ele precisava crer no Senhor Jesus. É um episódio na vida de Pedro, quando Pedro anda por sobre as águas. Você conhece essa história? Você conhece essa história? Um ambiente de circunstâncias adversas. Mas quando ele reconhece Jesus andando por sobre as águas, era de madrugada, eles entendiam que ali havia um vulto, parecia um fantasma. Mas ele reconhece Jesus e ele disse: Senhor, se és tu, e se podes andar por cima das circunstâncias ou das águas, eu também quero me mover acima das circunstâncias, ou seja, eu também quero andar por sobre as águas. E você conhece a história? Pedro começa a andar por sobre as águas, por cima das circunstâncias. Ele começa a andar, e diz o texto que ele começa a andar, mas existe algum momento nessa caminhada que ele começa a afundar. Algumas pessoas só olham esse momento, dessa fragilidade de Pedro, dessa circunstância de Pedro em que ele vai se submergindo. Mas se esquece do início da história de Pedro, dessa fé que ele tem, e ele começa a caminhar. E em dado momento, a Bíblia diz isso, ele começa a submergir. E Jesus intervém ali, estendendo a mão, trazendo ele de volta, e eles voltam caminhando por sobre as águas até o barco. Irmãos, tem gente que só enxerga esse momento de afundar, mas esquece desse momento de fé. Porque precisamos andar, irmãos, nessa noite, e nós precisamos entender sobre isso, que nós precisamos andar, seja ela em qualquer situação, por sobre as águas. Andar por sobre as águas. Há um outro personagem que eu quero trazer para que possamos pensar nessa noite. É o fato de Daniel, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que você conhece a história, foi lançado numa fornalha ardente, e diz a Bíblia ali que com certeza ele sentiu o calor, mas esse calor não fez nada, não causou nenhum dano nesses homens, nesses jovens. E eles passaram por ali sem causar dano. Pedro passou pelas águas. As águas não submergiram. Esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram pelos fogos, pela fornalha ardente, e nada aconteceu. Lembrando do texto de Isaías 43:2, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Queridos, nesse momento de pandemia, esse momento de incerteza, momento de profundas tristezas que nós temos acompanhado, você tem acompanhado, profundas agonias. Eu não sei o que você tem vivido esses dias, mas eu tenho acompanhado a vida de muitas pessoas que têm sofrido esses dias. Não tem sido tempos fáceis, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato que nós lemos no início da mensagem de Jeremias. Quero trazer na memória o que me dá esperança. Eu quero trazer na sua memória a fé que te dá esperança. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. E eu queria que você pensasse sobre isso. Dessa fé. Essa fé
Essa fé que anos e anos tem sido pregada através do Evangelho. Eu não sei como é que você tem vivenciado esses dias no seu trabalho, na sua família, com a sua família, até mesmo com você. Mas eu queria orar pela tua vida. Daqui a alguns dias nós vamos estar falando sobre maturidade cristã. Um tema que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quero convidar você a ter uma maturidade de fé. Uma maturidade de fé, minha irmã. Uma maturidade de fé, minha irmã. Creia que a sua fé pode muito. Creia nisso. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno. Quando nós estivermos passando pelas águas, elas não vão nos submergir. E quando nós estivermos passando pelo fogo, o fogo também não vai nos queimar. Ó Deus, nós cremos no Teu poder, na Tua graça. E nós queremos lembrar de tantas famílias aqui que têm vivenciado momentos difíceis, é bem verdade. Lembramos desse jovem, Erson, perdeu seu pai. Que circunstâncias, ó Deus, de medo, de dor, de incertezas, de dúvidas. Ó Deus, dá fé a essa família. Ó Deus, dá fé a cada um deles. Lembramos da vida da Lucinéia. Ó Deus, ela atravessando um momento também difícil. Que a Tua graça bendita esteja com ela. Ó Deus, nós queremos lembrar do nosso canal no YouTube. Com certeza tem sido momentos em que a Tua palavra tem encontrado lugar em vários corações. Pessoas têm mandado mensagem para nós. Tem sido um momento de bênção na vida dessas pessoas. Toma a vida da Segunda Igreja Batista em Tuas mãos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito de Deus, esteja com esta igreja, esteja com as igrejas espalhadas nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus dê uma semana de bênção e de vitória. Acima de tudo, com fé. Amém? Deus abençoe sua vida.